Olá, pessoal! Iniciamos agora o nosso bloco 14. Na aula passada, eu deixei algumas sugestões para vocês, algumas questões, para que você possa fazer antes de elaborar os seus documentos, perfeito? Para essas questões, lá no começo, nos nossos primeiros blocos, eu também deixei algumas questões para você. Quem vai ser o emissor, quem vai ser o receptor, qual vai ser a mensagem, qual vai ser o canal. Tudo isso você tem que ter em mente, perfeito? Fora tudo isso, você tem que ter em mente uma coisa, o equilíbrio. Por isso que eu fiz aqui uma balança, e essa balança, ela está equilibrada entre criatividade e necessidade, ok? Então, sempre quando você for pensar em fazer algum documento, alguma peça processual, algum contrato, tenha em mente isso. Equilíbrio está entre criatividade e necessidade. Tem necessidade de usar algum recurso visual? Se eu utilizar algum recurso visual, eu vou ser melhor compreendido? Eu vou resumir naquela imagem várias outras frases que eu iria precisar construir para explicar o que eu quero dizer para o juiz? Sim, então perfeito. Há necessidade, então agora nós vamos usar a criatividade. Não, Suelen, não tem necessidade. Eu quero usar só porque eu quero deixar os meus materiais mais bonitos. Posso usar? Pode. Mas veja, tenha cautela, tá? Tenha cuidado. Use com bom senso. Porque se não há necessidade, por exemplo, em uma peça processual, que é o principal, não há necessidade, evite. Não, Suelen, isso vai realmente me auxiliar. Então use. No contrato, há necessidade? Há. Então use. Não há necessidade? Evite. Lógico que, quando a gente fala de contratos, quando a gente fala de apresentação, quando a gente fala de alguns elementos fora de processo, eu acho que o seu uso é muito mais livre, ok? Quando a gente fala um pouco mais sobre peças processuais, eu acho que a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado. Mas, Suelen, você falou que isso é importante, que vários tribunais usam. Sim, gente, usam, mas tem que ser com cautela, tá? Com cautela, porque você pode pôr muita coisa em risco por querer abusar de recursos visuais. E a ideia não é abusar para deixar somente bonito os seus textos, os seus materiais, e sim para deixá-los mais compreensivos, perfeito? Então, precisa realmente estar equilibrado entre criatividade e necessidade. A base do seu uso de visual law tem que ser na coerência e no equilíbrio, tá bom? Porque tem gente que se empolga e aí coloca tanto recurso que ninguém entende nada do que está falando, só vê símbolos, cores, elementos, e no final das contas ninguém entendeu nada. Mas você falou que as imagens facilitam 95%. Gente, facilitam, se organizadas. Se você colocar um amontoado de imagens juntas, de coisas juntas, você vai ver um lixão. Percebe a diferença? Você vai ver um amontoado, vai parecer uma caixa de brinquedos de criança bem bagunçada e não necessariamente vai fazer aquilo que você quer, que é a comunicação. Então, há uma diferença entre você sair jogando elementos visuais de forma confusa e complicada, que ninguém sabe o que você quer dizer, e uma coisa é você usar pontualmente uma coisa que faça sentido, que chame a atenção. Equilíbrio, bom senso, tá? Vamos lá. E aí você vai poder usar os recursos de visual law em diversos documentos, tá? Nas suas apresentações que você vai fazer para os seus clientes, na papelaria do seu escritório, nos seus contratos, no judiciário, que é o que nas peças processuais que a gente fala. Então, tem inúmeras possibilidades para você. Suelen, como usar? O que você pode usar? Vamos lá. Eu quero saber, Suelen, como que eu posso utilizar de fato o visual law. Gente, você pode usar imagens. Imagens mesmo que você tem. Tá? Vamos supor, eu vou trazer aqui para vocês uma inicial que
teoricamente, né, houve a filmagem da batida, uma batida ali de trânsito, então houve a filmagem e, teoricamente, eu tirei foto de algumas imagens da câmera, né, no vídeo, para poder explicar para o juiz como que ocorreu o acidente. Então, você pode, de fato, usar imagens reais dos fatos que você está explicando mesmo, tá? Você pode usar imagens que se assemelhem, que consigam demonstrar o que você quer dizer, símbolos, vídeos, fluxogramas, linha do tempo, storyboards, gráficos, infográficos, mapas, animações em 3D, ilustrações e uma série de outras ferramentas e elementos que você pode usar, tá? Suelen, beleza, eu entendi. Como que eu começo a estruturar tudo isso, Suelen? Como que eu vou usar tudo isso? Primeiro é estudando, segundo é se atualizando e terceiro é pesquisando. Estudando é o que a gente está fazendo aqui, né? Você está assistindo as aulas, você está se atualizando. A outra parte que é de pesquisa você vai fazer também. E principalmente fazendo, que é colocando a mão na massa, que é o que a gente vai fazer nesse curso, sim, e você pode ficar tranquilo, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo meu para vocês, tá? Veja, só para vocês entenderem, a gente vai colocar a mão na massa já, tá? Muita calma nessa hora. Eu trouxe para vocês aqui um inventário, tá? Um exemplo. Então, veja. Esse aqui seria o tradicional. Não tenho nada contra isso. Mas, quando o juiz vai ler esse inventário, ou até mesmo eu, depois que eu já fiz, eu vou ler, preciso fazer mais alguma coisa nesse processo, cara, é tanta gente aqui envolvida que não dá pra você saber quem é quem. Enfim, é muito confuso tudo isso. Para facilitar a vida do juiz também, e a minha, consequentemente, também, porque eu não vou decorar tudo isso, porque eu tenho mais processos, então não tem como a gente decorar tudo isso, eu fiz dessa forma aqui, utilizando os recursos de Visual Law. E também, né, o branding, entende que aqui, ó, tem aqui a gente vai encontrar o timbrado bonitinho, com as cores utilizadas pelo escritório da doutora Tânia, tá? E aqui como ela representa tudo isso, perfeito? Na petição dela, na ação dela, enfim. Gente, essa aqui é fictícia, tá? Eu que coloquei isso daqui assim, dessa forma, só para vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o teor desse inventário aqui e desse daqui é o mesmo, mas olha só a aparência. Qual, gente, fica mais harmonioso e visualmente mais agradável e mais atrativo de ler? Com certeza esse aqui. Ele está muito mais interessante aos meus olhos do que esse aqui. E aqui, ó, tá a linha, na verdade aqui não é linha do tempo, né? Aqui o que a gente tem aqui é como se fosse representado em uma linha, né? Mas como se fosse uma árvore genealógica que vai mostrar a estrutura dessa família para explicar exatamente como que foi construído esse inventário, quem são os herdeiros, o meieiro, enfim, todas essas questões. Dessa forma aqui, desculpa, gente, fica muito mais fácil de entender. E como que eu construí isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Nesse primeiro ponto aqui, eu coloquei o timbrado, tá? De acordo com o estilo de cada profissional. Veja que essa questão de timbrado, ela não é necessariamente um recurso de Visual Law, pelo contrário. Aí está um recurso de design, de quem cria, quem faz brand, de desenvolvimento de identidade. Então não é, na verdade, né, não é um elemento do Visual Law. Mas ele faz parte do conjunto.
tá? Faz parte da identidade visual esse contexto todo. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Se você criou, se você paga para alguém fazer esse serviço para você, de desenvolver o seu brand, desenvolver a sua identidade visual, enfim, todo esse trabalho aqui, perfeito. A única coisa que eu te aconselho, que eu falo para você é, quando você for construir outros recursos em Visual no texto que vai o seu timbrado, tente deixá-lo de acordo, porque senão vai ficar muito distoante, não vai ter harmonia e ele vai ficar feio. Então veja, essa questão aqui, vamos dizer que o timbrado aqui, que essas cores, que essa identidade visual, ela foi criada por um design mesmo, tá? Por alguém que trabalha com isso, profissional da área, vamos dizer isso. Mesmo assim, eu vou pegar esse material pronto, que foi construído por um profissional, mas quando eu for utilizar os meus recursos de Visual, eu vou tentar adequá-los às cores, à minha paleta de cor, tá? Para não destoar, para não ficar estranho. Então veja que isso aqui, esse recurso aqui, foi utilizado pelo Visual, tá? Só que eu mantive essa cor de fundo aqui. Perfeito? Para ornar, para ficar harmônico. Aqui é a mesma coisa. Percebe que as cores também estão na mesma paleta. Né? Então eu usei azul claro, azul escuro, um tomzinho mais roxo. Eu utilizei nos meus recursos de Visual, eu utilizei a mesma paleta de cores para não destoar, para ficar um documento harmônico, um documento bonito, um documento claro, que não choque, sabe? Nossa, credo, quanta informação. Não, uma coisa harmônica, tá? Então, essas cores aqui que eu utilizei, na verdade, no timbrado, pouco importa aqui. Porque isso daqui quem vai criar é você ou o profissional que você contratou. Perfeito? Que aí é de acordo com a sua identidade visual. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, tá? O importante é que você tenha aí aqui a mesma toada, né? Mantenha o mesmo padrão. O que você colocou aqui, Suelen? Aqui, gente, eu coloquei a lista de documentos anexados para facilitar a busca. Então, vejam. Aqui eu tenho documento de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Então, vai que alguma das partes quer procurar isso daí. Já tá lá, bonitinho o número. Isso é opcional, tá? Opcional. Você pode colocar, é só uma sugestão. Como eu estou ali colocando o nome de cada um, tem que ter documento de cada um. Para soar um pouco mais verídico, dar um pouco mais de credibilidade, eu coloquei aqui. Também aí vai da sua criatividade, tá? Ó, tá assim, porque aqui, ó, documento da Maria, folha de 11 a 13. Os documentos do seu José, folha de número 13 a 16, enfim, perfeito? E aqui a gente colocou a linha do tempo que ajuda a entender a posição de cada herdeiro, que eu coloquei maior para vocês enxergarem. Então, veja, Maria e José eram casados, você pode colocar aqui também a comunhão que era do casamento, tudo bonitinho para facilitar. Eles tiveram 7 filhos, o Paulo, a Betânia, o Roberto, o Gustavo, o Ezequiel, a Helenice e a Janaína. Para entender como vai ficar isso daqui. O Paulo morreu, essa cruzinha quer dizer que o Paulo morreu. Só que o Paulo era casado com a Dolores e ele tinha 5 filhos, que são esses. A Betânia está viva, é casada com o Godofredo e tem 3 filhos. O Roberto, ele não é casado, mas ele tem uma filha. O Gustavo morreu, só que ele tem 2 filhos, Tiago e Bernalúcia. O Ezequiel é casado e tem 4 filhos. A Helenice é casada e tem 3 filhos. A Janaína nem é casada e nem tem filhos. Percebe? E essa aqui é a situação do herdeiro. Em algum momento você está lendo ali alguma coisa. Você deparou com o nome Antônio. Você deparou com o nome Rodolfo. Você deparou com o nome Gustavo. Você deparou com o nome Janaína.
Até você voltar para ver quem é quem, você perde muito tempo. Você, advogado, perde tempo e o juiz vai perder tempo. Se você deixa esse resumo aqui, facilita para você quando você tiver que fazer algum complemento, alguma resposta do processo. Por quê? Você já tem ali praticamente tudo claro. Não, Paulo morreu. Se Paulo morreu, você já sabe que a resposta é uma. Paulo era casado. A Janaína nunca foi casada. E a Janaína não tem filho. Você consegue rapidamente identificar quem é quem nessa situação. Então, isso com certeza agiliza. Você tem celeridade processual, celeridade no seu trabalho, no seu escritório também. O juiz com certeza vai gostar, porque você consegue perceber que aqui a gente está naquela balança. Criatividade e necessidade. Há necessidade, porque a gente está falando de 7 filhos. E cada filho com uma situação diferente. Tem filho que morreu, tem filho que é casado, tem filho que não é casado, tem filho que tem filho, tem filho que não tem filho. E vira uma confusão. Isso aqui ajuda muito. E a partir do momento que eu usei elementos visuais comuns, aqui aliança, eu quero dizer que há um casamento, há um vínculo matrimonial aqui, outro símbolo comum, a cruz que todo mundo usa quando alguém morreu, lá na lápide, alguma coisa assim. Está fácil de entender. Percebe que isso é um recurso visual que faz a diferença. Esse daqui, ele agrega, mas ele não faz a diferença. Ele ajuda, ele auxilia, mas ele não faz a diferença. Esse aqui sim faz a diferença. Esse aqui sim é necessário, extremamente necessário. E eu ainda poderia acrescentar coisas, mais informações aqui, como por exemplo a comunhão de casamento, você pode escrever aqui menor, tá? Para já acelerar todo o processo que eu estou falando do trabalho, né? E com certeza isso aqui vai ser útil para o juiz. Eu duvido que um juiz que você use isso aqui, ele não goste, ele não vá aprovar, porque vai facilitar para ele também algumas consultas. Até mesmo, vamos supor, ele vai fazer alguma audiência, vamos dizer. Suponhamos, né, que ele vai fazer alguma audiência. Ele vai pegar isso aqui vai ser a base para ele conversar com você, porque tá claro. Aí você vai falar assim, então Maria e José, né, são os pais, tal, a Janaína não teve filho, mas ele pode querer confrontar, perguntar. Você entende que tudo fica mais claro? Você consegue ter uma comunicação mais efetiva, mais clara, mais objetiva? Gente, isso é visual law. E você pode usar isso dentro de um contexto harmônico, sim. Mas você percebe o equilíbrio de necessidade, criatividade? Gente, esse aqui é só um exemplo perfeito. A gente vai continuar no próximo bloco. Aguenta aí.